Muito bem, meus amigos, chegando com mais um Café Expresso aqui no canal do Café com Velocidade, aquele vídeo maravilhoso que você espera a semana inteira para falar um pouquinho de história da Fórmula 1 e outros assuntos aí que a gente sempre trata aqui, né? Mas hoje é a história da Fórmula 1. Antes de falar do tema de hoje, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, dar o like nesse vídeo, é muito importante, e se tornar também membro do Café com Velocidade nos planos que tem lá na descrição de todos os vídeos do Café com Velocidade, porque tem muita coisa interessante, tem sorteio de ingressos para o GP do Brasil, sorteio de miniaturas exclusivas, e você que é um apoiador premium, você pode participar da bancada do Café com Velocidade também. Nas lives de terça-feira pós-corridas de Fórmula 1, tem o Café Sprint, e lá, se você for apoiador premium, você pode fazer parte da bancada e emitir aí as suas opiniões sobre automobilismo, bater esse papo com a gente, vai ser muito legal. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Grande Prêmio da Bélgica, né, que é a corrida aí da Fórmula 1 dessa semana, né? A Fórmula 1 vai chegar lá com esse regulamento maluco lá na Bélgica, vamos ver como é que vai ser. E a Bélgica tem um dos traçados mais famosos do mundo, né, da história, e tem talvez a curva mais famosa do automobilismo, que é a curva Eau Rouge, né, que é na verdade é um complexo ali, Eau Rouge Radion, né, que você faz aquela primeira perna mergulhando, depois faz a segunda perna e depois a terceira já se chama Radion. O Fábio Campos pode explicar isso melhor, porque ele já esteve lá e ele pode dizer muito bem como é que se chama ali o nome das curvas, mas é mais ou menos isso, é a Eau Rouge Radion ali, o complexo. E a Eau Rouge, bom, muito famosa, né, a gente já viu várias ultrapassagens, acidentes ali, tudo, já aconteceu muita coisa ali na Eau Rouge, mas você sabia que teve um ano que a Fórmula 1 correu em Spa-Francorchamps que a Eau Rouge não foi usada? Quer dizer, até foi usada, mas não do jeito que a gente conhece, porque os caras meteram uma chicane lá e reduziram a velocidade da curva, e você pode estar pensando assim, mas quem fez esse sacrilégio? Pois é, fizeram isso na temporada de 1994. Por quê? Vamos contar essa história, né, pessoal? Em 1994 foi um ano muito complicado, né? Todo mundo sabe, né? Muitos acidentes, porque a Fórmula 1 tinha mudado o seu regulamento, né? Então o regulamento que admitia todo tipo de ajuda eletrônica até 1993 foi banido, né? E os carros tiveram que ser construídos, e isso foi feito um pouco em cima da hora, pessoal. A mudança das regras ela foi aprovada na metade da temporada de 1993. Os caras já estavam trabalhando nos carros para 94. Então os carros de 94 eram uma coisa meio Frankenstein, assim, meio híbrida, né? Uns carros que foram feitos pensando em receber eletrônica, mas na verdade não receberam, né? Então eram carros muito rápidos que não tinham os auxílios eletrônicos, a suspensão ativa, não tinha o freio ABS, não tinha o controle de tração, não tinha nada. Era meio que só tinha o câmbio semiautomático, que na época ainda pôde continuar existindo, né? Parece que eu tô falando uma coisa de muitos anos atrás, mas eu tô mesmo, porque isso aí já tem aí, 90 já tem mais de 30 anos, né, que aconteceu. Então, pessoal, os carros ficaram muito instáveis, vários acidentes aconteceu um acidente com o Jean Alesi, aconteceu um acidente com o J.J. Leto, né, tudo isso em teste, né, e aconteceu, todo mundo sabe, né, o acidente com Ayrton Senna em Imola, que acabou ceifando a vida do brasileiro, né, e isso apavorou, assim, o pessoal da Fórmula 1 de uma maneira tal que eles começaram a pensar em coisas muito rápidas, assim, para poder fazer, para diminuir a velocidade dos carros, porque os acidentes continuavam acontecendo. Depois do acidente do Senna, ainda teve um acidente do Karl Wendlinger, em Mônaco, que encerrou a carreira do Karl Wendlinger, que era um piloto austríaco muito bom, na Sauber. E aí os caras começaram a pensar em coisas assim, em alguns casos definitivas, né, algumas soluções definitivas e algumas soluções improvisadas, né? Por exemplo, algumas pistas foram modificadas de forma provisória, como Barcelona e Canadá. Barcelona, você lembra, né? Botaram pneus, sem brincadeira, os caras pegaram, tinha uma parte que não existe mais no traçado atual, mas ali onde tem aquela curva antes de entrar na reta oposta, os caras colocaram uns pneus ali para diminuir a velocidade, literalmente, assim, duas barricadas de pneus, os carros passavam e passavam numa chicane e continuavam. Isso aconteceu na corrida da Espanha em 1994. E o Canadá também recebeu uma chicane improvisada. Essa ficou em 94 e 95, antes daquela reta que dá acesso à reta principal dos boxes, né? Colocaram ali. E em Silverstone recebeu também uma modificação, mas essa foi definitiva, que a gente falou aqui num vídeo recente,
que foi na curva Eben. Eles fizeram ali uma chicane chamada chicane Eben, na temporada de 1994. Em Spa, a coisa era um pouco mais complexa. Por quê? Porque todo mundo sabia que a Eau Rouge era uma curva perigosa por si só, né? Porque ela era muito desafiadora. Em 1993, o Alessandro Zanardi, italiano, que pilotava na Lotus, deu uma porrada lá de respeito, né? Não machucou mais porque é um milagre, né? Ele bateu muito forte ali. E o que a Fórmula 1 precisava fazer na Bélgica era aumentar as áreas de escape para poder afastar os muros ali, os pneus, as proteções de pneus, para ter mais segurança. Mas não ia dar tempo de fazer isso. Então os caras que fizeram? Fizeram uma chicane improvisada. Eles pegaram ali antes da entrada da Eau Rouge, fizeram uma chicane, aí já não era mais com pneu, né? Já estava um pouco mais sofisticada, né? A Fórmula 1. Fizeram com umas zebras ali meio altas assim. E aí os carros faziam a chicane e subiam, que vocês estão vendo aí na imagem, né? Uma coisa meio esquisita, né? Foi meio esquisita mesmo. Não acabou assim. A Fórmula 1 em 1994 foi uma temporada meio ruim, assim, não acontecia muita coisa, era a primeira temporada do reabastecimento, estava todo mundo se adaptando, tinha essa questão também dos carros que eram muito instáveis, então o pessoal não arriscava muito, as corridas eram um pouco monótonas, e aí a chicane, assim, acabou não influenciando tanto. A pole nessa corrida de 1994 foi do Rubens Barrichello da Jordan, que aproveitou um momento lá em que a pista estava começando a secar, no treino da sexta-feira, na chuva, né? Foi lá, fez a volta mais rápida, fez a pole, primeira pole da equipe Jordan, né? E aí o Rubinho na largada consegue manter a primeira posição até essa chicane improvisada da Eau Rouge, depois vai ficando para trás porque a Jordan usava um motor Hart, né? Que era um motor muito fraco naquela época. Essa corrida teve também a desclassificação do Michael Schumacher, mais uma naquela temporada, né? Tem um momento da corrida que o Schumacher roda e ele passa em cima de uma zebra, desgasta aquela prancha de madeira que tinha ali atrás do carro, e aí ele aquilo era contra, ele acaba, as medidas, né, ficam fora dos parâmetros lá do regulamento, o Schumacher é desclassificado, então a vitória fica com Damon Hill da Williams, que a partir dessa corrida entra na briga pelo campeonato. Segundo lugar do Mika Hakkinen com a McLaren. Terceiro lugar, Jos Verstappen, o pai do Max, que era piloto da Benetton nessa época. Depois o David Coulthard da Williams, Mark Blundell, piloto da extinta Tyrrell, e o sexto lugar da equipe Arrows, o Gianni Morbidelli, piloto italiano, que chegou na sexta posição. Então essa aí foi a história do GP da Bélgica de 1994. Você acha essa corrida no YouTube? Assiste, porque ela é engraçada. É engraçado, né? Você vê uma chicane ali na entrada da Eau Rouge, né? Assim, é meio triste, né? Porque é uma curva muito desafiadora que foi ceifada naquele ano. Mas para 1995 resolveram o problema das áreas de escape e a curva voltou ao normal e está lá até hoje sem nenhum problema. Grande Eau Rouge, grande Spa-Francorchamps, uma super pista, beleza? Um grande abraço para todo mundo. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Comente aí se você viu essa corrida, se você conhece essa história. E a gente volta na próxima semana com mais um Café Expresso. Valeu!